Fernanda Manhota. Vocês vão ouvir a voz de Manhota, porque a gente não quer aqui perder nada, né, Manhota? A gente vai vendo aqui as imagens ao vivo, lá de Washington. Na sua avaliação, como é que essa visita do rei Charles III a Donald Trump pode ajudar, ou se vai ajudar, a relação entre Estados Unidos e o Reino Unido, porque eles estão discordando bastante politicamente em relação, né, à guerra no Irã? Pois é, Débora, há quem diga que o rei Charles é talvez, né, o último bastião na tentativa de manter essa relação nos trilhos, né? Isso porque o presidente Trump tem, pela monarquia britânica, uma certa deferência, né? O presidente Trump tem sempre se referido à monarquia britânica com uma certa admiração, eu diria, e até muitos vão dizer que ele vê nessa estrutura monárquica algum tipo, né, de sofisticação e de glamour que ele tenta emular internamente no contexto dos Estados Unidos. Agora, ao mesmo tempo em que existe essa abertura, essa predisposição, uma certa cordialidade, né, envolvendo essas duas figuras, a gente não pode esquecer que elas são figuras que têm agendas da política externa que são muito conflitantes, e é aí que mora o perigo, né? Quem acompanha a política externa do Reino Unido sabe que o legado do antes Príncipe Charles e agora Rei Charles está ligado basicamente a dois pilares que não tem nada a ver com a política externa do presidente Trump, que é a mudança climática e defesa do multilateralismo. O presidente Trump, todo mundo sabe, é bastante cético em relação às questões ligadas ao meio ambiente e tem adotado, né, agora principalmente nesse segundo governo, ações cada vez mais unilaterais. Isso poderia, em tese, criar um desconforto, né, entre eles. Até por essa razão, muita gente entende que o encontro está sendo mantido sob um certo controle, né, para evitar constrangimentos públicos. Aliás, que já aconteceram no passado, em outra época, em outro contexto, com a própria Rainha Elizabeth e o presidente Trump. Eu diria que nesse momento, talvez esse encontro ele seja mais do ponto de vista simbólico, né, efetivo, mais do ponto de vista simbólico, em um momento de tensão que envolve a Aliança Transatlântica, do que efetivamente resultado ou produto de grandes projetos de cooperação. Hoje, do ponto de vista bilateral, o que a gente tem em voga, para além da economia e do comércio, né, que evidentemente são importantes, a gente está falando de uma cooperação econômica que passa dos 250 bilhões, né, de dólares por ano, então é claro que isso não pode ser deixado de lado, mas do ponto de vista de segurança é onde, de fato, essa relação repousa, né? Além da OTAN, que é o ponto nevrálgico dessa história e basicamente a razão de discordância principal entre os Estados Unidos e boa parte dos europeus nos últimos anos, tem também aquele que é considerado o maior projeto de inteligência compartilhada desde a Segunda Guerra Mundial, que é um projeto que inclui não só o Reino Unido e os Estados Unidos, mas alguns outros países, boa parte deles pertencentes à chamada Commonwealth, que é o Five Eyes, né? Então, há uma integração de inteligência que é muito útil aos Estados Unidos nesse contexto de um mundo cada vez mais perigoso, de ameaças que são mais difusas também. Então, eu diria que o objetivo principal dessa reunião é produzir esse novo fato político e, nessa tentativa, reduzir um pouco do ruído existente entre, né, os dois lados dessa relação para tentar evitar uma escalada diplomática no meio de tantas discordâncias, inclusive estancar um pouco dessa percepção de que o presidente Trump, que a gente vê agora em tela, não estenderia o tapete vermelho da mesma maneira para outras figuras que não fossem figuras da realeza britânica, Yuri e Débora. Pois é, o Manhota, segue conosco aqui enquanto, né, seguimos aí vendo as imagens agora ao vivo, a hora em que Donald Trump e Melania Trump recebem rei Charles III e a rainha Camila na Casa Branca. Você vê os cumprimentos dos dois casais, né, os dois chefes de Estado. Charles é apenas chefe de Estado, como se fosse pouco, né? É chefe de Estado do Reino Unido e de mais algumas dezenas de países pelo mundo que fazem parte do Commonwealth. Só que Donald Trump é chefe de Estado e de governo lá nos Estados Unidos como um presidente de uma república, mesmo caso aqui do Brasil, de outras repúblicas aqui da América do Sul e por aí vai, das antigas colônias europeias aqui da América, quase todas seguindo esse tipo de
regime. Os cumprimentos, olha, Manhota, combinaram até na paleta de cores, pelo que eu estou vendo aqui na tela, os dois, o monarca e o presidente. E aí é curioso, né? Uma questão que me ocorre primeiro, né, Manhota, até para você nos explicar, a gente tem noticiado algumas manifestações da oposição a Donald Trump que falam de No King's Day, né? E tem tudo a ver com isso que a gente está vendo, né? Com esta diferença do que é o chefe de Estado de governo de uma república com o chefe de uma monarquia, claro que não uma monarquia democrática, parlamentarista contemporânea, mas das antigas monarquias, como aqui era a metrópole quando os Estados Unidos eram colônia. Aproveitei essa imagem aqui para você nos dar esse contexto, depois a gente traz para as situações atuais aqui, mas soa curioso e ainda mais levando em conta que há muito tempo um monarca britânico, né, há muito tempo, a antecessora de Charles III, a rainha Elizabeth II, quando era viva, não visitava os Estados Unidos. Pois é, Yuri, isso me fez lembrar até um texto que eu li hoje, acho que foi na Folha de São Paulo, do nosso amigo João Paulo Charlot. Ele termina a análise dele falando sobre esse encontro, dizendo que num país onde o coro das manifestações anti-Trump vem com essa ideia de no Kings, essa semana os Estados Unidos teriam 2 Kings, né? Então é uma brincadeira aí com uma provocação com essa situação que se criou em torno da ideia de que o presidente Trump explora e vê algum tipo de validação na estrutura, né, de comando, enfim, do Reino Unido. Inclusive, há vários autores que têm reportado essa reunião nas últimas horas e boa parte deles, Yuri, relembra o fato de que o presidente Trump se refere ao primeiro-ministro britânico, por exemplo, de maneira muito vulgar. Ele já teve vários desentendimentos com o primeiro-ministro, chegou a chamá-lo de covarde publicamente, né? A relação se desgastou muito. E com relação ao rei Charles em particular, a referência é sempre muito diferente, né? Em inglês ele usa um termo que colocaria o rei Charles numa espécie de patamar elevado, né? Então, isso mostra aquilo que eu dizia antes, essa deferência que se faz. No caso da relação, é sempre bom e importante frisar que, para além das afinidades pessoais, o que está em jogo é sempre o futuro institucional, né, do que vai acontecer entre esses países. E essa é uma relação que vem sofrendo alguns abalos já nos últimos anos. Para citar outra figurona, né, da política internacional, que é, enfim, uma grande liderança britânica, o Winston Churchill, ele foi o responsável por cunhar, Yuri, a expressão special relationship, né, em relação aos Estados Unidos e o Reino Unido. Então, já desde as origens, ainda que um tenha sido metrópole e outro colônia, se fala muito sobre uma relação baseada em valores similares, não só pelo idioma e pela cultura, mas por terem também os dois países interesses estratégicos convergentes. Se a gente olhar para os últimos anos, é claro que isso se manifestou na prática com a atuação conjunta, né, em vários temas importantes da política internacional, na adoção de sanções, por exemplo, em momentos de crise ou tentando estrangular adversários considerados comuns, em termos de governança, né, geralmente votando do mesmo lado, respondendo a crises de maneira articulada, inclusive no caso no passado, né, envolvendo países como Rússia, China, o próprio Irã. Agora, a gente está acompanhando um desgaste que vem se manifestando, apesar dessa relação especial, com divergências que estão cada vez mais incontornáveis, né? Quer dizer, a gente citou aí o Irã mais recentemente para falar desse conflito, mas não só esse conflito, né? Guerras e intervenções têm sido um dos dilemas dessa relação especial, além do que eu já citei, como as agendas, né, de meio ambiente, multilateralismo e mais recentemente com o governo Trump e a própria política comercial, né, tarifas, protecionismo. Então, tem muita água que foi jogada nesse chope e essa visita ela tem um quê da tentativa de aproveitar dessa relação de respeito e dessa relação de admiração para tentar, de alguma forma, colocar de volta, né,
em bons termos esses elementos que fazem historicamente dessa relação uma relação especial. Ela nunca foi, digamos, homogênea, né? Nunca foi servida apenas de convergências. Inclusive, no passado histórico, dá para dizer que foi marcada por grandes divergências. Mas agora eu diria que, em relação aos últimos anos, é um período de maior sensibilidade, Yuri.